Olá, meu nome é Graziele, sou estudante de Ciências Biológicas e nós vamos estar fazendo um trabalho sobre anatomia de sistema digestório das aves. As aves, o sistema digestório da ave, ele começa já no bico, onde cada bico das aves ele varia de acordo com a sua alimentação, assim como também a língua. No caso do beija-flor, ele tem a língua e o bico mais afinado e comprido para poder conseguir pegar o alimento dentro da planta. O próximo passo é a faringe e o esôfago. Quando ele chega no papo, onde ele tem a função de umedecer para amolecer o alimento. Aqui no papo, onde ele faz umedece o alimento e amolece, logo em seguida ele vai para o proventrículo, que tem a função do estômago químico. Em seguida ele vem para a moela, que é um órgão duro, e ele faz então a função do estômago, a função mecânica, que é a trituração do alimento. Quando ele chega aqui no intestino, ele recebe as enzimas pancreáticas que vêm do pâncreas e as enzimas que vêm da vesícula biliar, que faz então aqui também no intestino. Quando o alimento chega no intestino, ele recebe as enzimas pancreáticas que vêm do pâncreas e também as enzimas que vêm do fígado, que são as enzimas biliar. Logo em seguida, no intestino, onde é feita também a absorção das proteínas, e o que não é absorvido pelo intestino, ele vem para o seco, onde são formuladas as fezes, justamente pelo produto que aqui não foi absorvido. E essa fezes ela sai pelo cloaca, que é um orifício que faz a junção com o intestino, aparelho genitário e também é por onde saem os ovos da galinha. Explicou? Nós não temos, ou seja, as aves não possuem dentes, certo? E o trabalho dos dentes que os mamíferos têm e que faz é feito pela moela. Lembrando que algumas aves, elas sempre engolem algumas pedrinhas para que ajude na trituração dos alimentos. Ou seja, nenhuma ave possui dente. Porém, ela possui a moela, que faz todo o trabalho dos dentes, junto com as enzimas que vêm do próprio intestino. Das aves. O sistema digestório das aves, que é o nosso tema, o alimento ele é introduzido e passa pela boca, pela faringe, passa pelo esôfago, o papo, desce até a moela, tá? Esse alimento ele vai ao intestino para poder entrar na cloaca, sair pela cloaca, que é a cavidade onde ele se abre, o canal intestinal do aparelho urinário, e o genital também. É um aparelho genital urinário comparado também com alguns outros tipos de animais, como os répteis e anfíbios, por exemplo. As glândulas anexas. As glândulas anexas, elas não possuem aspecto tubular, mas originam-se no próprio tubo digestivo. As glândulas anexas das aves são o fígado, o pâncreas e a vesícula biliar. Mas só que a vesícula biliar ela é ausente em algumas aves. Aqui eu vou mostrar para vocês o pâncreas, a vesícula biliar em verde e o fígado. Essas glândulas anexas, elas são extremamente importantes, pois são nelas que acontecem grande parte das funções metabólicas da digestão geral das aves. Agora eu vou falar aqui do intestino delgado das aves. Ele se assemelha muito ao dos mamíferos, só que nas aves herbívoras, o intestino ele é muito maior do que as carnívoras. E também a gente tem aqui o ilho, que ele é em formato de U, e contorna aqui o pâncreas. E o intestino grosso desses animais é curto e termina na cloaca, onde são lançados os ductos, do sistema excretor. Então, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o sistema digestório das aves. A gente vai explicar aqui um básico do conteúdo sobre o sistema digestório das aves. E eu quero iniciar explicando que o sistema digestório propriamente dito das aves
ela está dividida com alguns compartimentos. Que compartimentos são esses? São o bico, o esôfago, o papo, o provéntrico, a moela, o intestino e a coácula. Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre cada uma delas. E as aves, elas, diferente dos mamíferos e dos seres humanos, posso assim dizer, elas possuem uma boca, na verdade, rodeada de um bico, né, que é pontiagudo, que é para poder ajudar ao ingerir o alimento, tá? E esse bico, ele normalmente ele é flexível, ele é leve, alguns revestidos de queratina, assim. Tem alguns que não é bem dessa forma, pode ter alguma diferença, mas em regra geral, o bico é dessa forma, tá? As aves têm o papo. Que acontece? O papo, ele ajuda na facilitação da digestão. É ali no papo que fica armazenados os alimentos. E com auxílio de água, posso dizer, talvez de uma forma mais simples, que com auxílio da saliva, desses alimentos que está no papo, ao animal, aliás, a ave, né, ingere algum alimento líquido ou água, e esses alimentos líquidos e essa água ajudam na facilitação da digestão dos alimentos que estão ali no papo. Do papo eu posso dizer que o alimento vai para o provéntrico, que eu posso dar o nome ao provéntrico de um estômago químico, que aí ele passa do provéntrico e vai para a moela, que eu posso dar o nome para a moela, digamos assim, de um estômago mecânico. A moela é muito musculosa, tá? Ela substitui a falta de dentes nas aves, porque nós, seres humanos, temos os dentes para poder fazer uma mastigação ali dos alimentos, triturarem os alimentos, para poder ter uma digestão mais simples e mais rápida. As aves, como ela não conta com os dentes, então a moela faz esse trabalho. E depois dos alimentos estar ali na moela, os alimentos são triturados, e alguns até com auxílio de pedras mesmo, tá? E algumas pequenininhas pedras. Após o alimento ali da moela, ele ser triturado, os alimentos vão para o intestino delgado. O que acontece no intestino delgado? Acontece o seguinte, talvez de uma forma bem simples para poder ficar mais fácil de compreensão, é o seguinte: todos nós seres humanos, quando alimentamos, e assim é com os seres vivos, quando nos alimentamos de qualquer tipo de alimento, fazemos a nossa digestão e aquilo que é útil para o nosso organismo, ele é absorvido. Aquilo que não é útil, ele é eliminado. E assim também acontece com as aves. Então, após sair da moela, o alimento vai para o intestino delgado. Do intestino delgado, ele absorve tudo aquilo que é útil para a vida dele como animal, né? E o restante daquilo que não é útil para o corpo da ave, ela é eliminada pela coácula. Voltando aqui sobre o papo, eu quero explicar que não há glândulas digestivas no papo, tá? Apesar de que nos pombos, o que acontece? Algumas espécies aparentam umas estruturas semelhantes às glândulas. E o papo das pombas, eles produz uma substância nutritiva. Para que isso serve, né? Qual que é o destino dessa substância nutritiva nos pombos? Ele é um leite, basicamente um leite que os pombos adquirem no seu papo e que ela é regurgitada pelos pais, que é pelo pai, pela mãe do pombo novinho ali, recém-nascido, para alimentar os filhotinhos. Então é por isso que a gente vê que alguns pássaros, algumas aves, elas alimentam o seu filhote através do bico, porque elas contêm um leite ali dentro do papo que é regurgitado para poder alimentar os seus filhotes. A produção desse leite, e na verdade a estimulação, né, para poder, isso é assim como em alguns seres mamíferos. Ela é estimulada por um hormônio, que esse hormônio é chamado de prolactina, tá? Que é produzido pelo lobo anterior. E ela é durante a fase ali de reprodução. Então, esse hormônio é estimulado pela natureza mesmo das aves e começa a produzir esse leite. Agora falando um pouquinho aqui sobre o intestino é a parte final do tubo digestivo, tá? Dos animais,
ou seja, das aves. Ela é responsável pela absorção dos nutrientes e pela água que as aves ingerem. A cloaca, ela é uma câmara e onde ela se abre o canal intestinal, abre também o aparelho urinário das aves e também de alguns répteis, tá? Então, ela é inserida em alguns répteis também têm o mesmo tipo de sistema de coágula. As grandes glândulas anéculas do sistema digestivo não têm aspecto tubular, porém elas originam-se no próprio tubo digestivo, incluídos as glândulas salivares, o fígado, a vesícula biliar, e que estão ausentes em algumas espécies, né? Em algumas espécies de aves, essas glândulas estão ausentes. O fígado, o pâncreas, são órgãos extremamente importantes no sistema digestivo das aves, tá? Pois eles são responsáveis por grande parte de funções metabólicas, na verdade, da digestão dos alimentos e o metabolismo geral das aves. Então, essas glândulas auxiliam no metabolismo delas.